reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, esperando que os amigos espirituais nos venham o nosso socorro, para que a nossa reunião possa ser algo produtivo, porque o principal fator existencial é nós sairmos do lugar comum. E do lugar comum é comer, beber e dormir. Nós precisamos buscar o verdadeiro posicionamento existencial, que é cuidar do espírito. A nossa secretária aqui, né? Qual que é o assunto de hoje, Miranda? O espiritismo é ciência. Ainda estou... Tá jóia. Ainda dá para confiar, né? Então vamos lá? Vamos às perguntas. Tá. Como você chama? Ana Luísa. Luísa, é bom porque está pedindo você saber que você é a Luísa, né? Eu trouxe aqui umas perguntas, mas o Milão me falou que era sobre ciência em si, então eu trouxe perguntas em geral do espiritismo, não tem problema? Ué, os dois chefes... Não, nenhum. Tá, eu vou começar do final. O que o espiritismo fala sobre o destino? Destino ao pé da letra não existe. O que existe é a lei das probabilidades. Onde na lei das probabilidades, algo tem uma porcentagem grande que possa acontecer. E nessa condição de probabilidades que o plano espiritual agrega uma ou mais pessoas com a finalidade lá na frente acontecimentos virem a se concretizarem. Mas destino ao pé da letra não existe. Bom? Seria como se fosse uma matemática que ainda não está definida e vai depender das nossas posturas, ações? Isso, é uma matemática dentro da lei das probabilidades. E dentro da lei das probabilidades algo pode acontecer. Eu acredito que, no caso de Kardec, por exemplo, quem estava destinado a fazer o que Kardec fez foi o tal de Napoleão Bonaparte. Ele tinha mais piso para isso, mas ele fracassou sentindo-se vaidoso em ser notado. Então ele era um sujeito baixinho, sem graça, né, sem nada de positivo no cérebro, ser uma inteligência brilhante não era, mas ele já veio com essa informação com facilidades no percurso trajetório da encarnação dele. Mas ele se sentiu empolgado com o poder e se desviou. Tanto que Kardec veio poucos anos depois de Napoleão Bonaparte. Entendeu? Então isso vem... Ele é um fracasso no destino. Entendeu aí? Napoleão o destino dele seria. E ele mudou. Então destino não existe. Destino não existe. Napoleão é a consagração que a psicologia fala de complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Onde a pessoa procura o poder para empanar, para cobrir todo o complexo de inferioridade. Tanto que os que lutavam na frente não é? Eram os homens mais bonitos e maiores, e mais estatura maior. Que é para ele eliminar essas criaturas e ele se sentir senhor todo-poderoso, com a altura de 1,5 metro. Tá bom? Na história da humanidade, a gente percebeu que lidar com o poder foi difícil para muita gente. Foi difícil para muita gente, foi. Muitos falharam por causa simplesmente de ter o poder. Isso mesmo. Então, eu não gosto de falar assim, mas o poder seria... não vou dizer nocivo? Nocivo. Acontece o seguinte: eu existo para ser poderoso, eu existo para ser rico, eu existo para ser inteligente, eu existo para ser um vencedor de mim. A maioria se engana e quer vencer os outros. Esse é o desastre. Viu? É mesmo?
certeza. Fala algo, senão não grava. Pode falar algo já? Ainda a ver com revoluções, essas coisas, né? As revoluções históricas são necessárias para a evolução da humanidade. E a do espírito? E para a do espírito? Fala de novo e mais devagar, por favor. As evoluções históricas são necessárias para a evolução da humanidade. E para a evolução do espírito? Bom, só existe evolução para o espírito se esse espírito encarnar. Se ele reencarnar, como é o caso da humanidade, não há evolução. O que há é uma pressão de fora para dentro, onde nessa pressão de fora para dentro, a ciência está na mão de poucos, quando de fato o certo é a ciência está na mão de poucos, mas muitos entendendo. Na Terra, hoje, a ciência está na mão de poucos, mas muitos dependem dos poucos. Este é um erro grave. Viu? Dependendo mesmo. A gente depende da ciência. Depende da ciência. Com certeza. A humanidade avança de acordo que a ciência vai avançando. Exemplo disso foram as doenças que eximou milhares de pessoas. Se a ciência interviu, e isso acabou. Eliminar. Ainda está em povos e países que não quer utilizar ela, mas a solução já existe, a ciência já deu. Agora, país que politicamente não quer usar a solução, aí o povo está ganhando. Que é uma mistura de dependência do povo aí, com merecimento, com envolvimento, com política, etc, etc e tal. É uma bola de neve. Quando você fala que não há evolução, a Terra não evolui. A humanidade da Terra não evolui. Não. A humanidade da Terra sofre repetições repetitivas, desculpa eu falar assim, está errado. A humanidade da Terra sofre repetições repetitivas sofridas, certo? Porque eu voltar ao palco da vida sem nenhum acréscimo, né? Porque o acréscimo externo, não é? A eletrônica avançou, a física avançou, mas mesmo, quer dizer, isso não resolve o problema, porque a verdadeira evolução é aquela onde todos participem, uns em maior escala e outros em menor escala, do zero ao infinito. De acordo? De acordo. Então, quer dizer, o que existe antes de evoluir é um processo de saturamento alimentado pela nossa ignorância. Pode ser Com assim? certeza. A minha ignorância, ela, em tese, evolui vendo coisas melhores. Só que a verdadeira evolução não é vendo, é participando, sendo proprietário, coadjuvante no mesmo palco, do mesmo teatro desta vida e desta evolução. Certo? Então, evoluir é acrescentar informações sobre o espírito. Evoluir não é, nunca foi e nunca será comodidades materiais ou corporais. Então, o que os cientistas na atualidade querem, na verdade, é concorrer com Deus. Estamos fazendo um certo tipo de concorrência com Deus. Os cientistas, na verdade, Nilo, hoje, por exemplo, eles se encontram num beco sem saída. Se não fuçar no intelecto deles, eles estão parados no enigma. Se fuçar, vão encontrar Deus. Entendeu? É por isso que a ciência conservadorista sente repulsa dos cientistas que estão querendo avançar. Miranda, e quem evolui? O cientista que fuça, que busca através de provas concretas, ou a gente que vai meio que pela intuição, pela afinidade, né? Porque nós não somos cientistas,
mas a gente busca entender Deus e colocar Deus um ser muito mais próximo, ou seja, bem dentro da gente. Quem evolui mais, a gente ou o cientista que busca comprovar isso cientificamente? Vamos primeiro num seguinte tópico. Intuição é consequência de algo que nós já sabíamos em vidas anteriores, mas o nosso relaxamento, a nossa preguiça, o nosso acomodamento fez com que nós entrássemos hoje em cérebros deficitários com relação àquilo que a gente sabia. Porque se eu não avançar no uso pleno da minha inteligência, os neurônios vão ficar inativos e irão se atrofiar. E eu me candidatarei automaticamente a vir de pais atrofiados para mim, não para eles, os pais, viu? Ou seja, eu entrarei num cérebro de carne incompatível com a realidade do meu cérebro perispiritual. Essa intuição vai ser tipo reflexos daquela vida passada, onde eu podia ter entendido melhor. Fuçar no arquivo morto. Isso é que é intuição. Aí vem os flashes, que são as intuições. Então eu digo, por exemplo, amigos espirituais me intuem, né? É fato, eles me intuem. Só que só tem um jeito deles me intuírem, fuçando no neurônio do meu cérebro perispiritual, onde o neurônio do meu cérebro espiritual desperta, hipnotizando o neurônio no meu cérebro de carne, neurônio esse que não está pronto para a evolução correspondente ao neurônio do meu cérebro perispiritual. Ou seja, a insatisfação é que produz a evolução. Mas no meu caso, cujos neurônios são da carne são incompatíveis com os neurônios do meu cérebro perispiritual, isso não é evolução. Isso é quase não é insatisfação, isso é quase um sofrimento na insatisfação, que é diferente. Como é que é a evolução? Só evolui se eu for um espírito de 1 a 10, 10, num corpo de 1 a 10, 9. Aí eu evoluo. Agora, nós estamos reencarnando abusivamente, onde eu sou um espírito de 1 a 10, 10. Mas num corpo cerebral, de 1 a 10, 4 ou 5. É um desastre. Então a gente pode dizer... Fica complicado, né? A gente pode dizer que a intuição tem graus. Olha, vocês querem que a boneca aí sobre intuição? Não é ciência? Isso. Só pode ser intuído alguém que tem um nível evolutivo do intuidor. Só que o intuidor de 1 a 10 é 10. Alguém com nível evolutivo do intuidor tem que ser 9 para haver conjugação. Isso. Agora, o que está acontecendo com a nossa intuição hoje? O intuidor é 10. O intuidor é 9 no cérebro perispiritual, mas é 5 no cérebro de carne. É um desastre. É o que está acontecendo conosco, os espíritas. Não consegue passar? Não consegue passar. Não consegue passar? Não consegue passar. Não consegue passar ou passa de forma... Ou passa de forma incompleta. Incompleta, adulterada, né? Adulterada não seria bem o termo, Nilo. Seria incompleta, porque adulterada seria deturpada. Porque adulterado está misturado. Não, adulterado, como falou, seria eles mexerem no... Eles mexerem ou eu interpretar o completamente oposto. E o esforço do indivíduo, né, por mais que ele tenha esse déficit aí, mas ele no seu âmago, ele tem um esforço assim fora do comum, em que ele se reconhece na sua ignorância, na sua falta, né, no tempo que perdeu, mas no âmago dele, de certo desinteresse pessoal dele, que ele está querendo realmente melhorar, isso vem em conta?
O cérebro de carne é irreversível. Então quem quer melhorar sofre muito mais do que quem não quer melhorar. Quem não quer melhorar escorre pela evolução, sem evoluir. E quem quer melhorar no nível que você falou, é porque está tremendamente arrependido. Estamos tremendamente arrependidos. O plano espiritual muito superior desce para dar um socorro a essa criatura, um socorro temporário, onde esses espíritos superiores vão socorrer o intuidor, porque o intuidor precisa de energia em excesso para poder suprir a ele, o intuidor, e o que sobrar do intuidor ir para o cérebro do perispírito do intuído, porque o cérebro do perispírito capta as informações, mas se o cérebro de carne é de terceira categoria, como é que vai captar? Certo? Não consegue identificar, porque ciência é identificação de projetos. De acordo? Eu entendo isso como mais com desespero nosso, quando a gente quer buscar alguma coisa, sabe que tem e não consegue passar. Ele usou termos corretíssimos, desespero, porque eu sou um desesperado, entendeu bem? Sei que sei, mas não sei onde é que está. A natureza não dá salto. A natureza não dá salto. O cérebro Agora, de carne não vai dar salto. não vai dar salto. Se eu nasci de pais incompatíveis com a evolução do meu espírito, a culpa não é dos meus pais, a culpa é do meu relaxamento, onde nas encarnações anteriores eu fui perdendo o piso intelectual, certo? Porque espírito e intelecto são a mesma coisa, viu? Então, quer dizer, a parábola dos talentos, evangelicamente, enfatiza tudo isso que você falou, dentro dos 5 talentos que ele recebe e os 10. Então, a compatibilidade né, desses talentos perispirituais, físicos, que ele vai ganhar até o que o outro não quis, enterrou, que é a intuição. Os dois que multiplicaram os talentos recebidos, esses são arrependidos, certo? Isso no caso, o lado espiritual, tá? Espiritual. Porque tem um lado material também, tá? Seria outra análise. De acordo? De acordo. Esse indivíduo vai merecer ter um cérebro de carne melhor na próxima. Olha, de fato mesmo não é um merecimento pelo arrependimento, mas é um teste fantástico, onde nesse teste fantástico, seguindo a lei da natureza, que é a mesma coisa que a lei de Deus, seguindo a lei da natureza, essa criatura vai renascer de paz no nível evolutivo dele que ele perdeu. Só que ele vai receber esse nível evolutivo no abstrato dele. Mas no concreto ele vai ter todas as mordomias que ele não teve na vida anterior e desejou ter. Ou seja, Deus não quer ser amado, eu é que tenho que querer amá-lo, Deus. Esse aqui é o pulo do gato. Uma pergunta. Eu não consigo fazer ela, eu vou voltar bem atrás, porque aí vem a presença da intuição, mas é sobre, você falou que a ciência é para poucos, ela precisa ser para poucos. Eu não entendi isso. Porque eu não lembro O direito. que foi que gerou isso? Porque há muito tempo, passando muito tempo, a minha intuição Porque ela falou que, você falou que assim, os cientistas são poucos para que muitos entendam. Não. E muitos precisam dos Precisam de cientistas, entender. são poucos. Enquanto que todos deviam entender para conseguir assimilar os cientistas. Os cientistas são poucos. Mas você falou que precisam ser poucos, uma coisa desse gênero. E eu não entendi. É Não, necessário ele que sejam falou que a poucos? ciência é para poucos, Isso. porque as pessoas é que não querem a ciência. Mas ela é necessária, Ela é ser para todos. Não é necessário. Ela é para poucos, porque poucos se interessam por ela. O que é que fazem na Terra onde fabricam um produto
onde esse produto fabricado, o consumidor não se interessa a saber a composição do produto que ele está ingerindo ou usando. E este é que é o erro. De acordo? Nesse caso aí, que ela acabou de citar, é o seguinte: a ciência é para poucos, porque poucos querem estudar. Poucas pessoas querem estudar. Tá? Porque poucas pessoas querem estudar. Você, numa determinada reunião, você fala assim, nós vamos definir um certo assunto de interesse pessoal, ou de todos, né? E poucas pessoas vão lá estudar, mas se você falar que tem cerveja, que tem refrigerante, muita gente está estudando poucos. Tem outro exemplo bom. Na escola, quantas pessoas na sala você conhece que gostam de física, de matemática? É a minoria, não é? É poucos que se interessam por ela, já vai pré-julgando. É difícil, não é para mim. Não quer saber. Ou seja, mas o professor fala para todos. Eu estou na carne para desbravar o meu desconhecido. Como estamos errados, eu prefiro estar na carne para matar a saudade da vida anterior, viu? Comer, beber, dormir e fazer sexo. Não, sexo até porque o sexo é gostoso, vale a pena, né? Comer, beber e dormir tem que saber, né? Tem que saber. É folga mesmo. Mas agora acabei esquecendo. Nossa Senhora. A gente fala muito sobre sexo, né, gente? O sexo nada mais é do que a compensação do sofrimento de quem não sabe viver. E a humanidade não sabe viver. Os jovens existem para se matricular na escola para saber tanto quanto o professor. Eles preferem apenas passar. Passar de quê? Passar apenas de trazer uma informação que deu certo porque o professor ensinou. O certo mesmo, é o que o professor ensina, eu me desafiar para ver se o que ele está ensinando realmente tem lógica. Ou seja, o certo mesmo não é apenas frequentar a escola. Eu em casa tenho que ter a minha escola particular. Quem tem? Eu? Agora, cuidado. Se você quiser enveredar por esse caminho, que é o único caminho certo, não deixa colega nenhum saber disso. Porque senão eles vão dizer que você enlouqueceu. Viu? Ou então vai te atormentando para a sala. Toda vez que você der a boca para fazer perguntas, já vão começar com a você. Vem enjoada para atrapalhar a aula. Então eu já comecei por esse caminho sem saber. Ou então você faz uma pergunta que seu professor não sabe responder, ele dá uma volta naquela situação e todo mundo fica contra você. Vai só te intimidando. Ou seja, esconda que você pensa. Só isso. De acordo? Porque senão você vai ofender o mundo que não pensa. Gostei dessa também. Gostei dessa dica para mim. Que bom que você gostou. Esconda, porque senão vão considerar você antipática, chata, metida, e a energia negativa sobre você vai adoecer você. Vai me fazer eles tendo razão ou não. Vai me fazer cair. Não importa. Porque o mal prepondera na terra, tá? Vai fazer cair mesmo. Vai fazer cair. A raiva que a gente o mal manda. Falem mal, outra vez eu tenho que usar essa palavra. Ele necessário para que a gente mude, para que a gente mude, para que a gente evolua. É necessário uma guinada de 180 graus. Mudar tudo. Porque se você começar pelos seus pais se preocupam demais em você comer, não é? O certo não é eles se preocuparem demais com você comer. O certo é quando a fome bater, você abre o bué, você grita e grita mesmo que quer comer. Isso é que é o certo. Certo? Eu não existo para comer porque está na hora de comer. Eu existo para comer na hora que eu tiver fome. Certo? Por isso é que a geração da chamada obesidade é porque eu substituo a fome metabólica do meu corpo pela carga horária que está na hora de comer, viu? O indivíduo não conhece a fome. O indivíduo não conhece a fome, nem sabe o que é fome.
Ele nem chega a sentir. Isso. E sabendo que tem fome, ele assimila a química do alimento ingerido. Ele não sabendo que tem fome, a química passa direto. Só que a química passa direto, mas os elementos nocivos dessa química se armazenam no citoplasma das células. É onde dá a obesidade. Obesidade não é multiplicação de células, mas é inchaço de células. Tá? Os nutrientes Sim, perdem as Quer verdadeiras falar? funções dele, né? Você ia falar? Você já nasce com as células Adipose. adiposas, certo? Elas não se multiplicam. Isso. Você só simplesmente engorda elas. O efeito sanfona. Exatamente, engorda ela. Você já tem as suas células. Não, adquire na infância. São os nossos pais é que botam isso na gente. Não, você já nasce com elas. Não. É, Os nossos é pais o é que momento, determinam se a gente vai ser gordo ou magro. É o momento- Eles é o momento do- eles é que da sua acrescentam. dieta que seus pais te deram. Antigamente, Elas não os anos. multiplicam. Antigamente o bebê bonito era o É? bebê gordinho. Elas não Era o multiplicam. sinônimo de saudável. Mas elas vão se definir pela a comida sua Aí dieta. tudo dá certo. Mas tipo assim, elas não, tipo assim, Tendência, elas não né? multiplicam. Você já nasceu com aquela cota. Adquire na infância. Adquire não. Eu tô falando, a gordurinha lá dentro, você já nasceu com aquela celulazinha bonitinha. Agora aquela celulazinha não vai fazer duas celulazinhas, três celulazinhas, ela só vai engordar. Ela vai inflar e desinflar, mas adquire na infância. Daí continua, ela não entendeu o que eu Não falei. passa dentro aqui, João. Não, mas eu tô falando que ela não entendeu o que eu falei. Continua a mesma Vai coisa. ver que eu não entendi mesmo. Só que eu ouvi uma. Miranda, clareia isso aí. Dá uma clareada aí, com muito amor. Ei, Não, quando estou assim é porque eu estou buscando Tá auxílio, buscando, né? entendi. Porque os dois têm sua razão de definir a coisa. Agora, eis a nossa definição. Do 0 aos 7 anos, a criança tem células no concreto e células no abstrato. Quando fecha o ciclo dos 7 anos, as células do abstrato elas se concretizam, ou seja, elas entram no funcionamento. Porque as células abstratas não estão funcionando, estão esperando a concretização da construção daquele corpo. Porque um corpo não se faz em 9 meses. Um corpo se faz em 9 meses e mais 7 anos. De acordo? Depois dos 7 anos é que entram alguns funcionamentos, principalmente da glândula timo, que a glândula timo é um freio para que a criança em construção o corpo, esse freio possa não interferir nessa construção, porque dos 7 aos 14 anos que é a construção psíquica do ser que nasceu. Até os 7 anos dizem que é criança, não. Até os 7 anos, aquele espírito ainda não tomou posse definitiva do cérebro do corpo. Porque os neurônios, a maioria, não estão ativados ainda. Por que uma criança fala tudo errado, né? E a gente acha até bonitinho, não é isso mesmo? É porque ela ainda não é senhora, toda poderosa, das cordas vocais, viu? Ainda não sabe usar com plenitude. Não sabe usar com plenitude. Não é isso mesmo? Agora, uma criatura que, por exemplo, ela nasce de pais já obesos, é porque a tendência dela é de um espírito com tendências à gula. Aí nasce de pais obesos para ela dar plenitude à gula, ficar tão ou mais obeso que os pais, para quem sabe, sentir vergonha da obesidade. Certo? Se sentir vergonha da obesidade e tiver coragem de se sacrificar, que não é fácil, né? Na próxima encarnação vai nascer de pais magros para ver se é realmente isso que ela quer. De acordo? Então é tudo dentro da primeira pergunta da lei das probabilidades. Deus não manda nada. Esse é o ponto-chave. Deus não manda nada. Obviamente não se pode falar isso para o leigo, para o ignorante, não é isso mesmo? Porque
ciência e religião é uma coisa interessante. O que é de fato a religião? Falta de ciência. Isso é que é religião. Na religião, por eu não ter ciência, eu abraço a fé. Isso. Abraçando a fé, eu fico por conta de alguém. Mas no dia que eu tiver ciência, eu não preciso ficar por conta de ninguém. Eu mesmo serei o meu Deus, liderando o meu futuro dentro da minha oportunidade, agora encarnatória. Vós sois Deus. Isso, vós sois Deus. De acordo? E o que seria uma oportunidade encarnatória? Eu preciso desbravar o desconhecido. Questão 2 do Livro dos Espíritos. Evolução só existe através do desbravamento do desconhecido. Se é desconhecido, pode ser conhecido. Em qualquer campo. Em qualquer campo. Na escola, na matemática, na física. Em qualquer na campo. arte, em qualquer campo. Qualquer campo. Tudo Por isso exemplo, um espírito que nasce, que tem uma facilidade tremenda para usar as cordas vocais. No caso de uma mulher, uma soprano fantástica. No caso de um homem, um tenor fantástico. Não é? É porque quando esse espírito era um princípio inteligente, comandante de um corpo de um passarinho, ou de um animal que tinha um ribombar de uma voz que penetrava quilômetros de distância, porque o espírito com tendências masculinas, ele é voz grave. A voz grave é força centrífuga, vara o externo, enquanto que a voz aguda é força centrífuga também, só que vai para dentro e não para fora. Deu bem a jogada? O grave bota para fora, o agudo manda para dentro. Quer dizer que as pessoas que têm essa facilidade já tiveram experiências positivas nessa área? Eu assino embaixo. E há muito. E há muito tempo, no reino animal. Mas primeiro, o que é, por exemplo, uma criatura que canta divinamente bem e outras pessoas que a veem cantar e sentem inveja? É porque passaram por aquele mesmo ângulo daquela situação de um pássaro, mas não valorizaram. Ou foi um pássaro que, como macho, era lindo e conquistava todas as fêmeas por causa da sua beleza e por causa da sua destreza. Os outros machos que não conseguiam ser como ele era, entra na carne como homem, sentindo inveja de quem sabe cantar, ou de quem tem um corpo bonito, ou de quem tem uma fisionomia bonita. Tudo na vida é aprendizado. De acordo? E se não aproveitar as chances, estão lascados. Se não aproveitar as chances, só depois. Mas isso seria outro prisma. Se vocês quiserem, na próxima oportunidade, a gente abre o leque aí. Se vocês quiserem, de fato, ver a grandeza do que é a verdadeira evolução. Não. Estou vendo 5 dedos aí assim. Eu estou conseguindo ver. Vamos para a próxima pergunta? Tem dúvida? Tem dúvida? Não? Vamos lá. Quando eu falo que tem mais a ver. Tá, sobre inteligência. A primeira pergunta é, todos têm a inteligência? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Só tem um caminho de eu me tornar perfeito: desbravando a minha inteligência ao máximo. De acordo? Eu? Pode continuar, né? É com o chefe, eu tô com os 2 chefes. Que é a continuação da pergunta.
bem usada ou não, se regredirmos, ela é tirada de nós, guardada ou esquecida? A inteligência, se nós regredirmos, ela nunca será tirada de nós. Mas o instrumento que usarmos na regressão será um instrumento inferior. Então eu tenho, sei que tenho, mas não consigo usar. Entendeu? Vou pegar aqui outra pergunta. Como que eu posso falar? Desencarnamos. Passa o tempo, você pode, não sei, você pode voltar para um grau, você vai para o final da vida, não sei como é que cada pessoa é diferente, mas quando nós encarnamos de novo, a inteligência guardada, o que acontece com ela? Acontece o seguinte, num planeta de provas e expiações, a minha inteligência no positivo fica armazenada, porque não é importante agora. Fica ativa apenas a minha inteligência no negativo, porque na minha inteligência no negativo eu mais depressa entro em saturação, ou em cansaço, ou em esgotamento, ou em sufocamento existencial, que eu não quero mais. Tem gente que diz assim, eu não quero nascer mais. Não é isso mesmo? Com a pessoa que diz assim, eu não quero nascer mais, é porque ela já está entrando na exaustão do sofrimento, numa área que tem ênfase sobre ela. Ou seja, o que é lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito nada mais é do que eu plantei, eu tenho que colher. Entendeu? Isso é que é lei de causa e efeito. Agora, se eu plantei, tem que colher, mas eu me arrependi, de fato, a colheita ficará para depois. Porque é mais importante eu me corrigir agora no meu arrependimento do que perder meu precioso tempo pagando. Porque eu, de fato, esse verbo pagar é uma coisa interessante. Eu não devo nada a ninguém, nem a Deus eu devo. Mas alguém vai dizer, mas o sujeito fez um grande mal a fulano. Agora a gente tem que se indagar. O que fulano estava fazendo junto dele? Então o errado é o fulano que está junto dele, e não ele que fez mal ao fulano. Deu aí ou não? É o caso de Hitler. É o caso de Hitler. Não foi Hitler que nasceu para nos aborrecer, mas nós, acomodados, é que geramos um Hitler. Geramos o Hitler para nos aborrecer. Isso, garoto. Tá? E garoto inteligente é outra coisa. Você está feito, viu? Tá bom? Não, porque é bom um raciocínio assim que avança. Tá claro? Tá? Parabéns. Então quer dizer que a gente pode dizer que pelo lado da questão da inteligência, que de fato estamos querendo ou não, mesmo aquele que não quer, que bate o pé, que não quer usar a inteligência, ele um dia terá que abrir essa possibilidade. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que pergunta mais ou menos assim: o espírito pode retrogradar? Não, o espírito não retrograda, mas os corpos inferiores é um retrogradamento. É uma barreira. Que é a lei de causa e efeito. Se eu de 1 a 10 sou 10, estou num corpo 5, isso é lei de causa e efeito. Ah, mas a culpa é dos meus pais. Não, a culpa é minha, que não tinha pai melhor para eu entrar nele. Deu aí? Quer dizer, a embalagem pode se inferiorizar, mas a essência nunca. A essência nunca. Falou perfeito. Mas a gente não pode transformar esse corpo de 1 a 10 esse corpo 5 em 10? Não. Você pode melhorar o seu efeito intelectual. Melhorar. Jamais se igualar a você mesmo. Porque você consegue uma melhoria até um determinado ponto. Se você é uma violinista nota 10, entrega para você um violino nota 5, uma fabricação 5, você pode tirar o melhor possível de sonoridade do violino 5, mas jamais atingir o seu 10. Entendeu? Vai ficar satisfeito com aquele instrumento. Isso, aí jamais vai ficar satisfeito com aquele instrumento. E o que dizer do cientista Stephen Hawking, que ele tem um intelecto
De 1 a 10 deve ser 9 ou 10, não sei, e o corpo dele é bem limitado. Zero. O corpo dele é zero. O corpo dele é bem limitado, zero. Com toda Eu certeza, assim ele não foi barrado. com toda certeza, minha querida, ele é um espírito altamente evoluído que não deveria estar na Terra. Como ele ficou ocioso no planeta de origem, lá ele não tinha utilidade, mas tinha aqui. Só que o corpo dele, lá, o corpo dele aqui se atrofiou, porque a velocidade do pensamento dele é maior do que o corpo pode suportar. Isso, garota. Deu? Deu mesmo? Mas Então, mesmo assim não exerceu uma barreira para ele. não exerceu uma barreira porque ele, num corpo inferior, ele quis mostrar que sabia. Porque tem gente que precisa nascer feia para desejar ser bonita. Porque numa vida anterior era bonita e não valorizava. Viu? E falando ainda do Steve Jobs, e as coincidências que tem são bem fortes, né? Na questão de Isaac Newton, em que muitos até acham que ele seria Isaac Newton pela mesma trajetória, pelo mesmo meio, a ocupar a mesma cadeira dele na Academia de Ciência. Toda essa seria mera coincidência ou atração de gênero? O que é? Se Isaac Newton tivesse o corpo deformado dele, podia. Mas aí o Newton deve ter abusado em alguma área que eu não sei, que eu desconheço, para nascer pior. Porque o Isaac Newton, ele na época dele, Isaac Newton na época dele, além de ser um grande matemático cientista, ele foi chefe da Casa da Moeda. E ele mandava de forma sumária para enforcamento pessoas sem simplesmente, o fulano de tal está adulterando, ele não tinha julgamento, o poder dele ele mandava, sem julgamento, sem nada. Isso seria um agravante, né? Vamos abrir um leque aí primeiro sobre o julgamento. Os juízes da terra que nos julgam, eles têm moral para isso? Pensem com calma. Eu acho que não. Também acho que não. Deu para responder? Ou não? Deu? Porque para assumir a posição de uma criatura que vai julgar um delito, essa criatura que vai julgar não pode nunca ter cometido delito algum. De acordo? Agora, no caso do Isaac Newton, quando ele mandava fazer isso, por que ele tinha um endosso do que ele fazia? É porque ele era mais útil fazendo essas atrocidades, porque nessas atrocidades estava em jogo não é quem morreu, mas estava em jogo a consciência dele. Entendeu? Olha. Não deu. Entendeu? Porque entre os sacrificados e a evolução de um Isaac Newton, a evolução do Isaac Newton é que prepondera, não os corpos sacrificados. É como o Hitler. Hitler mandou sacrificar 6 milhões de judeus. Quem sabe esses 6 milhões de judeus eram 6 milhões de judeus arrependidos, sem saber, ainda tem mais essa, terem mandado crucificar Jesus na época de Jesus. Lembra-se? Inclusive essa teoria. Lembra-se os tolos que, seguindo a pompa dos fariseus orgulhosos, velhacos e chatos, não é isso mesmo? Sugestionaram aos tolos, aos ignorantes, para fazerem coro com os fariseus. Crucificam, crucificam. Isso, porque a coisa mais interessante do mundo é o ignorante adora bajular, que é um erro grave. Agora, o bajulado adora o ignorante. Então, são 2 erros. Como é que nós podemos falar em evolução se os 2 pilares da humanidade estão em erro? O rico odeia, aliás, o rico zomba e o pobre odeia.
Todos os dois estão errados, viu? O rico não pode ser rico e o pobre não pode ser rico, viu? Aliás, o rico não pode ser rico, tem que ser pobre. O pobre não pode ser rico, porque ele odeia. Então, se não houver riqueza, não há futuro, tá? Se não houver tranquilidade corporal, não há futuro. Porque somente um corpo tranquilo e são é capaz de dar vida ao espírito, viu? Porque o espírito movimenta um corpo, mas para usar a inteligência, que é a evolução do espírito e não do corpo, é preciso que o corpo esteja saudável. E um corpo saudável, quanto menos comer, melhor. Porque quanto mais comer, mais tempo o corpo precisará para fazer a digestão, anulando o tempo do espírito, deu? Entendeu bem? Morre-se por comer demais, mas dificilmente se morre por comer de menos, viu? Viu aí? E que não é morrer de fome, né? Que não é morrer de fome. Viu aí, menina? Ou seja, não existe menos sempre. Errado é errado, não existe Errado menos é errado. Ah, é. Menos errado. É, Errado exato, errado. isso. De errado é errado. Ele errou menos que eu, então ele tem mais uma chancezinha de ir pro céu. Errou, tá errado. Errou, tá existe errado. menos errado. É por isso que o mal prepondera na terra. O que é isso, o mal preponderar na terra? Eu estou vivo, entre aspas, com meu espírito morto, sem aspas, viu? Mas na louça geral. Entendeu bem? Isso aí, o menos errado não existe, mas o menos mal é o que mais tem. Menos mal aqui na Terra, eu não sou bom não, mas sou menos um que muita gente. Mas é Se ruim. nós aqui, ó, meia dúzia de pessoas quisermos melhorar, de fato, nós vamos ter a oportunidade na próxima encarnação de nascer juntos que gente que quer acertar. Só que vendo multidões que não querem acertar, para ver se é isso mesmo que a gente quer, deu? Tem que ter certeza, né? A gente tem que chegar à certeza. Tem que ter certeza. Eu tenho que pagar a conta, querer pagar a conta, deu? Pode, toda pergunta. E agora eu vou passar para outro assunto, mediunidade. A mediunidade é um peso que leva até a loucura, é um castigo ou uma evolução? Quando a mediunidade é um peso sujeito até a levar à loucura, porque por talvez meia dúzia de vezes teve a oportunidade e refugou. Viu? Porque a verdadeira mediunidade não é intercambiar com espíritos, mas a verdadeira mediunidade é dignificar tanto a sua vida, mas tanto que os espíritos inferiores sentirão vergonha de se aproximarem. Os espíritos rebeldes serão impedidos de se aproximarem. E os espíritos superiores adotarão essa criatura. Viu? Agora, quando ela chega ao esgotamento do adoecer, ou até enlouquecer, é porque foi a última tentativa do plano espiritual para ver se essa pessoa se salva, viu? Viu? Então quer dizer que nós já fomos informados certa-feita, logo no início, quando nós saímos do Grupo Espírito Esperança, continuando com a turma que hoje o denominado formigueiro, não é isso? E um certo amigo espiritual nos falou psicofonicamente que qualquer doença mental nós poderíamos considerá-la como um fósforo de uma mediunidade que nós usamos. Olha, nós temos que entender o ponto-chave. Cada um de nós fala o que pode, acreditando que é. Viu? Então, esse amigo que deu essa informação é digno de todo respeito. Nós devemos até elogiá-lo com sinceridade, porque ele fez o melhor que ele pôde. Porque o escândalo é necessário,
Quem sabe ele pondo medo em pessoas, elas se despertam. Não é através do medo que eu devo me despertar. Mas se não tem outro caminho, é preferível o medo, que é uma coisa errada, do que nada. Viu bem? Agora, o certo é o seguinte: as criaturas que enlouquecem é porque são criaturas que não deveriam estar no meio ambiente que estão. Certo? O que é, por exemplo, uma encarnação de uma criatura Down? Todo mundo sabe o que é, né? O que é uma encarnação de uma criatura Down? É uma criatura que não tem lugar agora para ela nascer. Nasce aqui na Terra porque essa criatura é a bondade em pessoa. Só que eu não existo para ser bom. Então ela está numa encarnação, em tese, desperdiçada, mas para ela estar convivendo com quem não é bom, para na próxima encarnação ela trazer o registro de que existe a maldade, que é um erro ser bom, entendeu? Por isso que elas são afetuosas. Afetuosas, meigas, carinhosas. São parideiros e parideiras que já deveriam estar noutra viagem. Entendeu? Bernardinho, ele de vôlei, ele fala uma frase mais ou menos igual isso que você falou aí. Que o certo não é ser, mas sim estar bem preparado. Sim, estar bem preparado. Né? Se eu for bom com uma pessoa ociosa, ela pensa: este é o meu anjo bom, anjo protetor. Se eu for bom com uma pessoa esperta, a pessoa esperta pensa assim: esse eu posso entregar minhas coisas para ele guardar. Entendeu? Então, está tudo errado com a humanidade. Esse eu posso abusar. Esse eu posso abusar. É como você quando é um fala, abusador. é como você fala da questão das mordomias, né? Até o seu Zé Santa falou que vem de mordomo, né? A gente vira um serviçal, um mordomo mesmo. Exato. Só para servir. Exatamente. Eu menino. Outra pergunta. Não, eu estou perguntando disso. Sobre ser bom. Mas se não formos bons, como que... Posso explicar isso? Como viver, como dar sequência à vida, né? Acontece o seguinte, minha querida. As pessoas com as quais você conviver, analise-as, faça um teste, não é? Se você vê nela perspectivas de reciprocidade na bondade, você vai fazer uma troca com ela. O que você tem de positivo, dê a ela, porque ela vai devolver para você de positivo o que ela tem. A vida tem que ser um intercâmbio, um comércio afetivo, certo? Agora, se você vê que essa pessoa recebeu o seu gesto de bondade, delicadeza em qualquer área, mas que ela se acomodou e não está nem aí para você, corte. Por quê? Porque se você não cortar, ela vai se acomodar em você. Se acomodando em você, ela vai parar a evolução dela. Só que você que é culpada dela parar na evolução dela, porque você abasteceu ela, deu? Você se prende a ela mesmo. Isso. Seja a melhor mãe do mundo. Se o filho valer a pena, desbrave o mundo em benefício do filho, que você vai voltar através dele. Mas se o seu filho é uma porcaria, dê só a ração para ele comer. Por quê? Porque se você se preocupar com a porcaria você se fará. Deu ou não? Isso vale para mãe, para pai, para tudo. Para tudo. Então aquele ditado é fato, quem se mistura com os focos, farela tudo. Isso. Quando eu me casei com a mãe do Jota, um parente dela, sabe? Ligou para ela e falou: ó, nós vamos passar o fim de semana aí com vocês. E eu trabalhava igual um cão. Dia e noite eu trabalhava de 7 da manhã à meia-noite, 1 hora, 2
2 horas, porque para se realizar como empresário não é fácil, não. Você trabalha em um lugar, você sabe, não é fácil, não. E a mãe do Jota foi minha segunda esposa. A primeira esposa, o juiz zombou de mim, que eu, para ficar livre dela, eu entreguei tudo para ela. Aí tive que começar tudo do zero. Então, esse parente dela soube que ela casou comigo. Pensou assim, opa, vamos ter um hotelzinho lá, 3 estrelas lá disponível. E eu trabalhava a semana inteira. Sábado, domingo eu tenho que cuidar de mim, de refazimento das minhas energias. Aí eu disse, não, querida, não deixa eles virem, não. Se eles vierem e não tiver dinheiro, eu pago o hotel para eles. Mas aqui não. Aqui eu preciso de refazer as minhas energias. Não vou viver um momento social por causa de parente. Entendeu? Ainda falei com ela, olha, eu nunca vou na casa deles para dar trabalho a eles. Se algum dia você quiser ir, você vai. Mas pelo amor de Deus, arregaça as mangas e faça jus o trabalho para ceder a eles. E ela entendeu o recado. Quer dizer, nós temos que saber viver. A bondade cria espertos, viu? A bondade cria espertos. Atrai oportunista. Seja você ótima na culinária. Oh, fulano, eu vou aí na sua casa, eu estou morrendo de saudade da comida tal. Na outra semana, eu vou na sua casa, estou morrendo de saudade da comida tal. Quer dizer, existem uns restaurantes que trabalham de segunda a segunda, tem que ir lá. Só que lá tem que pagar. Aí você vira amigo bandejão. Amigo do bandejão. Deu aí? Sobre bondade tem dúvida? Pode suçar à vontade, que isso é o que mais me castiga e mais eu pesquiso, tá? O que está destruindo a humanidade chama-se bondade. O que está destruindo a humanidade chama-se bondade. Você não tem pouca. Hein? Você tem escassa. Sim, elas são poucas. Pode responder. Pode. Mesmo elas sendo tão escassas, quando pedem a primeira vez. Quando pedem a segunda vez, é um pouquinho menos escassa. Se você deixar, você se transforma em escrava educada dos espertos que usam você para levar vantagem. Deu? Deu ou não? Não, continua. Pode continuar? Pode. Aí. Fala. Sabe o que eu esqueci? Não, pode ser. Da fórmula nova. Essa questão da bondade é o seguinte, por exemplo, a gente às vezes confunde bondade com pena. Por exemplo, você sente pena de uma pessoa e acha que ser bom para ela é ceder. Se você sente pena de alguém, você de fato nas suas entranhas está criticando Deus que não soube conduzir aquela pessoa. Pensa com calma. O ideal, dentro do que é ser bom, se é que a gente pode ser isso, é a gente ser realista sempre com as pessoas. Sempre. Seja bom com o seu garoto aí. Você vê que ele trabalhou o dia inteiro, está sofrido, está cansado. Quando ele chegar em casa, não, querido, senta aí, fica quieto, descansa. É que eu vou lhe trazer, e se for o caso, põe até a comida na boca dele. Agora, em tese parece um absurdo. Em tese. Mas não é, eu sei, não. Só que você tendo a coragem de fazer isso, minha querida, Não é, sim. quando a outra mulher olhar para ele com um olhar esquisito, ele vai abaixar os olhos dele, sentindo vergonha de correr o risco de ofender você. Deu ou não? Que é o que está faltando no mundo. É verdade. Está dando ou não? Mesmo? Mas é verdade. E a gente realmente chega a esse ponto. A gente realmente tem condição de chegar a esse nível, entendeu? Como você já falou, não é um assunto que a gente pode falar diante de qualquer pessoa, Não mas pode, nós somos um grupo aqui afinizado pelo tempo que a gente está junto, a gente realmente é assim. Chegou em casa cansado, fala, não, ele senta aí, Não, eu tô vendo mesmo. tira o sapato dele, tira a meia, não sinta o mau odor
do suor do pé dele, porque isso é normal e natural, entendeu como é que é? Trabalhou, se for preciso, se pega até uma bacia com água quente e lava os pés dele. Minha querida, ele, pela eternidade afora, estará preso a você, entendeu? Aí vocês serão irmãos no grande amanhã, viu?